1 Timóteo, capítulo 2, versículo do 1 ao 7, diz assim, então, irmãos, a preciosa palavra de Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu peço que você também faça essa oração, pedindo ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa súplica. E talvez eu não erro se eu disser já com ações de graças, porque o Senhor fala aos nossos corações. Oremos. Pai maravilhoso, pela Tua santa palavra, nós estamos diante da Tua própria voz, Deus, e nós queremos ouvi-la. Ou talvez não queremos ouvir, Deus, mas precisamos. Então, Pai, em nome de Jesus, com Teu santo poder, Deus, mantenha a nossa mente fixa na Tua palavra, Pai. Não há nada mais importante do que Tua palavra. Nada, Deus, do que vamos fazer depois ou do que fizemos antes. Tudo comparado à Tua palavra é pueril, é inútil, Deus. Então, a riqueza da Tua palavra, que ela inunde todo o nosso coração e que nós vivamos, que nós sejamos edificados em direção ao Senhor, para a Tua glória, Pai. Amém. Antes de tudo, Timóteo recebendo as instruções de Paulo aqui acerca do culto. Depois de uma saudação, depois de falar sobre as falsas doutrinas que estão sendo ensinadas pelos falsos mestres, pelos aqueles cobiçosos de exercer a primazia dentro da própria igreja, o apóstolo Paulo vai dar nome. Ele fala primeiro que é um grupo, depois fala os nomes. Quem são essas pessoas? Ele vai ser bem radical e vai deixar claro. Paulo não está fazendo fofoca, nem está usando de maledicência, nem quebrando o mandamento, levando falso testemunho contra aquelas pessoas, porque eles não eram seus irmãos na fé. Ou ainda que fossem irmãos e estivessem tão distantes da vontade de Deus, Paulo não está usando de maledicência, ele está declarando, não escutem, não deem ouvidos a essa novidade. Tem a aparência de evangelho, toda casca, todo o embrulho, mas não é o evangelho de Cristo, vai dispersar vocês, vai perturbar vocês e vocês vão chegar à morte. Paulo fala isso para Timóteo. Gente, ainda que eu possa fazer todo o esboço de um perfil de Timóteo, não ficaria triste, mas como estamos sempre meditando no mesmo texto, deixa eu resumir. Timóteo, um jovem, 30 e poucos anos, acredita-se, cheio de planos, cheio de propostas do mundo ao redor, e Deus diz, é o meu propósito, eu quero que você esteja no centro da minha vontade. Timóteo abre mão de tudo, inclusive de constrangimentos, para que Cristo possa ser exaltado. O que importa é que Cristo seja exaltado. E aí essa demonstração vem constranger as nossas vidas. Eu quero que você sempre se compare. Eu quero que você sempre se compare com Timóteo. Irmãos, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel e digna de inteira aceitação. Se você acredita na fidelidade dessa palavra, dessa afirmação, você tem que ter ela em sua inteireza. Você não pode relativizar, você não pode abandonar algumas partes, trazer para você vestir-se apenas com uma parte da vestimenta, da armadura da fé. Você não pode se revestir em partes, mas de completa aceitação. Então, receba a palavra do Senhor, revista-se dela e viva para a glória de Deus. Paulo, depois de fazer tudo isso, de alertar a igreja quanto aos falsos ensinos, isso, meus irmãos, é tão contemporâneo que eu posso dizer, louvado seja Deus.
Olha o que acontece com Paulo e acontece com todos nós e acontece comigo muitas vezes, quando inclusive eu estou pregando a palavra de Deus. No versículo 17, Paulo ele vai parar o que estava dizendo para explodir de louvor, para explodir de alegria. Quando ele sabe o que o Senhor fez, ele começa agradecendo no versículo 12, e aí depois ele para e diz assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele sabe que vai fazer isso durante toda a eternidade, porque ele é salvo durante toda a eternidade. Ele começa a agradecer a Deus, ele sabe que foi livre do engano, ele sabe que é salvo, então Paulo explode de louvor. De vez em quando ele está escrevendo para aquele assunto, bum, explode e glorifica ao Senhor. Isso só quer dizer que é muita alegria. Por que é que ele escreve isso? Porque ele simplesmente não afasta a pena do papel, dá um sorriso, suspira, porque ele não chora. Ele chora e até diz: eu escrevo isso em lágrimas. E ele vai dizer também: eu choro por vocês, eu tenho dor por vocês como uma mãe tem na hora do parto. É assim que eu me sinto quando eu prego o Evangelho, é assim que eu me sinto com a igreja, o amor que eu tenho pela igreja. E aqui ele vem falar então agora sobre como a igreja deve proceder na hora do culto. Ele quer dizer: antes de tudo, pois, antes de tudo, porém, depois de ter dito essas coisas para vocês. Aí é como, eu acho interessante, o comentarista William Hendrickson, ele vai dizer, é como se Paulo pudesse chamar Timóteo à parte e dissesse assim: antes de qualquer coisa que eu vou instruir vocês, instruir a igreja, sabendo, lógico, que isso ia ser lido em toda a igreja de Éfeso e ia ser distribuído para as outras igrejas. Então, literalmente, Paulo não fez isso. Mas ele quis dizer: vem cá, Timóteo, antes de qualquer coisa, depois de tudo que eu já lhe disse, eu queria falar algo que deve ser uso em prática na igreja. Isso deve ser constante. Eu exorto que se use essa prática. Eu exorto que seja usada essa prática. Estão lembrados, irmãos, sobre prática ou sobre exercício, que é algo que deve ser constantemente feito vez por outra, e de novo, e novamente? Que isso seja comum, na vida da igreja. Isso não pode estar ausente da vida da igreja. Lembra do que eu falei sobre orar sem cessar? Por que, pastor, orar sem cessar? O que significa orar sem cessar? Significa vãs repetições? A Bíblia condena vãs repetições. A Bíblia, então, quer dizer orar sem cessar insista bem muito a Deus, até torrar a sua paciência, que Ele vai lhe conceder. Orar sem cessar significa: sem cessar vem problemas sobre a sua vida, sem cessar vem necessidades sobre a sua vida, então você ora ao Senhor sem cessar. Se nós somos completamente dependentes do Senhor para tudo, então imagina a quantidade de orações que nós temos, imagina a quantidade de assuntos que nós temos. Eu não me refiro só a pedir, mas de nos relacionar com Deus através da oração. Olha, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, certa vez foi perguntado: Charles ou Spurgeon, qual é o segredo do sucesso do teu ministério? E ele disse, depois de meditar num bom tempo, ele respondeu: a minha igreja ora por mim. A minha igreja ora por mim. Irmãos, ele não está se referindo a sucesso financeiro. Quando ele se dirige ao seu ministério, eu quero dizer: qual é o sucesso na sua vida? O que é que eu posso atribuir, você que não é pastor? Qual é o sucesso da sua vida? De estar cumprindo os santos propósitos de Deus? De poder fazer isso, de poder executar a vontade de Deus na sua vida? Porque era isso que Spurgeon fazia o tempo todo. Foi perguntado a esse homem, se você chegasse no céu, e se eu não me engano foi um sonho que ele teve, ou foi alguém que perguntou, e Deus dissesse: Spurgeon, volte para pregar o Evangelho, eu quero que você pregue o Evangelho agora durante toda a eternidade. Ele respondeu: Senhor, me dá uma Bíblia e nada mais. Ou seja, Senhor, eu só preciso da tua vontade porque eu vou obedecê-la. Então observe, irmãos, a oração é algo que não pode ser negligenciado. A igreja ora pelo seu pastor, nós oramos uns pelos outros, nós oramos a Deus por nós mesmos, nós oramos por relacionamento ao Senhor.
Observe, irmãos, essas palavras aqui, elas não estão usadas como um sinônimo sem sentido. Eu quero que você olhe para o texto mais uma vez. O que é que ele exorta? Ou seja, chama a atenção para algo tão sério, tão necessário. É isso que significa a exortação. Chamar a atenção para algo tão necessário, para algo tão importante. Que prática é essa? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Como eu já disse, isso não são sinônimos sem sentido. Mas confesso que é muito difícil. Os comentaristas ficam meio assustados em tentar explicar o que significam todas essas palavras que se dizem mesmo à comunicação com Deus, ao falar com Deus. Então eles ficam meio que enganchados, eu posso ver meio que eles gaguejando nos comentários bíblicos para que possa definir isso. Mas então deixa eu colocar para os irmãos o que melhor eu entendi. A prática de súplicas. As súplicas seria pedir ao Senhor aquilo que nós estamos sentindo como necessidade. Algo que talvez eu tenha sofrido na pele, talvez algo que eu tenha sentido no meu coração, que tenha me incomodado, que talvez tenha atrapalhado a minha comunhão com Ele. É algo que, então, eu peço ao Senhor em forma de súplica. Eu vou ao Senhor e suplico, Senhor, eu necessito disso. Então eu suplico ao Senhor para que nisso especificamente o Senhor me conceda. Então isso seria a súplica. Então ele segue depois da súplica dizendo orações. Orações seria aquilo que nós usamos em geral. O nosso diálogo com Deus no uso geral. Em tudo que eu for falar com Deus, de maneira geral, eu tenho como, ele coloca aqui como oração. Intercessões. Intercessões, eu estou sendo bem resumido, tá, nessas explicações. Aquilo que diz respeito ao interesse de outrem. Intercessão é aquilo que eu peço pelos meus irmãos. Eu estou intercedendo pela igreja. Eu estou intercedendo pelo irmão que eu lembrei da sua necessidade. Eu lembrei da sua condição. Eu lembrei que ele pediu por mim. Então intercessão significa que é algo de interesse de outrem. Ações de graças. Não que eu venha, irmãos, dizer que ações de graças é mais importante, mas talvez o mais negligenciado disso tudo. Nós vamos ao Senhor, talvez em orações corriqueiras, orações comuns e gerais, nós vamos ao Senhor em súplicas, nós vamos ao Senhor em intercessões, mas geralmente nós não rendemos ações de graças ao Senhor, talvez porque nem sequer vemos a sua bondade. Sabe aquela coisa que te magoa, se alguém chama você de mal agradecido? Você é um amigo mal agradecido, tantos anos você nunca me notou, você nunca me observou, você é um ingrato. Imagina como isso magoa seu coração. Não estou dizendo que Deus, dando essa atribuição humana a ele, sentimento que Deus vai ficar magoadinho se você não agradecer. É próprio nosso orar, é próprio nosso render graças a Ele, interceder e suplicar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer, irmãos, que isso tem que ser uma prática da igreja. Deixa eu colocar uma coisa para os irmãos. Eu ousadamente já pensei, vezes por outra, isso vem assaltar a minha mente. Eu vou propor ao conselho da igreja que não tenha mais reuniões de oração. Que a igreja Castelo Forte não tenha mais reunião de oração. E sabe qual é o melhor disso? Sabe qual é o melhor disso? Que muita gente não vai nem poder vir indagar. Que muita gente não vai poder nem reclamar. Louvado seja Deus, porque nessa igreja ninguém me trata como um funcionário. Eu nunca fui tratado assim. A única pessoa que me tratou assim no primeiro ano do meu ministério, você tem que fazer isso, aquilo, outro, horário e tem que bater ponto. E eu disse, carteira assinada, adicional noturno, hora extra, e ela calou a boca, nunca mais falou e foi para não sei mais onde. Enfim, essa igreja me trata muito bem. Então, eu estaria muito distante de alguém vir colocar o dedo na minha cara e dizer o que você fez é loucura. O que você fez é imprudente, o que você fez é mal, o que você fez é diabólico. Sabe por que ninguém ousaria dizer isso para mim? Porque eu voltaria com toda a força, dizendo tudo isso para vocês. O porquê é que nossa igreja tem uma reunião de oração, e você está cansado, e você está ocupado, e você tem milhões de interesses.
Sabe o que é mais constrangedor? É olhar para o grupo que vem dia de quarta-feira e na nossa igreja vem um grupo grande, graças a Deus. Olha, isso é minha coroa no ministério. É quando vem um pastor e diz: rapaz, tua igreja na quarta-feira o povo vem orar. Isso é minha coroa, isso é motivo de me trazer orgulho. Eu já falei para vocês que num desses lugares que eu fui pregar, a igreja era enorme, a igreja era no mínimo 4 vezes maior do que essa, no mínimo, porque eu não quero pecar no exagero, era 4 vezes maior que essa. Na reunião de oração, eu cheguei poucos dias antes de pregar no domingo. Eu disse: o que é que está acontecendo aí, pastor? Tinha um homem com violão e um idoso junto dele. Reunião de oração da igreja. É isso que nós desejamos? É isso que nós esperamos? Então deixa eu voltar a dizer o meu pensamento. Sabe o que é que me constrange a pensar? As pessoas que estão aqui na quarta-feira são todos desocupados. Os muitos que vêm, muito para essa quantidade de membros da igreja, que estão aqui são desocupados. Eles não têm obrigação, não têm interesse, não têm que descansar. São desocupados. Se nós podemos orar em casa, para que grupo de oração na igreja? Para que reunião de oração da igreja? Para quê? Qual é a finalidade? A finalidade é para que nós usemos dessa prática. Que deixemos de ser religiosos, mecânicos, robôs programados. Isso não é apresentado, isso não é aceitável diante de Deus. Se você ousa se apresentar assim diante de Deus, isso é um sacrifício morto. Você vai chegar diante de Deus como um sacrifício morto para Ele. Isso é odioso aos seus olhos. Você quer ver você acabar comigo? É se o conselho propor: reverendo, dá para você ir de irmão em irmão? Dá para você ir de irmão em irmão, perguntando por que ele não vem na reunião de quarta-feira de oração? Eu acredito que a ninguém aqui eu liguei cobrando reunião de quarta-feira. E eu acho que eu não vou fazer, não que seja pecado, porque é horrível para mim ouvir as desculpas. É irmão meu, é filho de Deus, e ele não quer orar. Ele não quer orar. É suficiente você falar com Deus: obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém, pelo alimento. Obrigado, Senhor, pelo dia. E você se acha o puritano por causa dessa sua oração medíocre. Imagina o seu chefe, aquele que você idolatra, que tem o poder do dinheiro nas mãos, que pode te dar a promoção, que pode te fazer feliz nesse mundo, que pode satisfazer todas as tuas cobiças desse mundo. Ele te chama na sala dele. Imagina, e você vai andando em direção àquele gabinete, e ele diz, e você diz assim: nossa, para que ele me chamou? E você se ajeita os passos, a sua forma de andar, o seu falar, e você se arruma todo. Imagina que quando você chega na porta com toda aquela expectativa, ele fecha a porta e diz: depois. É exatamente isso que você faz com Deus em suas orações. Invocamos a presença do Deus Todo-Poderoso, e em pouquíssimas palavras dizemos tchau, adeus. Quem foi que nos ensinou? Quem foi que nos persuadiu a esse tipo de relacionamento com Deus? Não somos mais inimigos de Deus. A inimizade foi posta ao fim. Ele vai dizer isso aqui. A inimizade foi posta ao fim. Então, por que você se relaciona com Deus como se Ele fosse um estranho, como se Ele fosse um inimigo seu? Já viu quando duas pessoas estão meio brigadas? Ou quando estão brigadas e não resolveu muitas coisas? Opa, bom dia. Oi, tudo bem? Não, eu falo, trocamos poucas palavras, né, para evitar. É assim que você trata o seu Deus. O Deus que você diz que é Salvador, que é Todo-Poderoso, que é tudo para a sua vida. O desejo do Senhor é que a igreja dele ore. O desejo do Senhor é que a igreja dele ore. No culto, o povo junto, o ajuntamento solene, o povo se reúna para orar. Porque eu preciso, porque a igreja precisa. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Mas uma vez é próprio meu abrir o meu coração e orar. E com todas essas vertentes da oração, súplicas, ações de graças, intercessões,
Fora os motivos que eu tenho para orar. Olha as ferramentas, fora os motivos que eu tenho para orar. Então ele vai dizer, irmãos, que isso seja em favor de todos os homens. Ele vai dizer então no versículo 2, para quem deve ser dirigida essa oração. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Dirigimos essas orações a esses homens de autoridade e aqui especificamente, porque o povo acreditava que somente os menos favorecidos, que só os oprimidos, que só os pobres eram alvo da graça do Senhor. Então ele quer dizer, eu quero que vocês orem pelos opressores. E alguém pode dizer assim, mas eu vou orar pelos aqueles governantes maus, eu vou orar pelo presidente do Brasil, eu vou orar pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, os bandidos, os ladrões, qualquer nome que você der, inclusive quebrando o mandamento com isso. Você vai orar e interceder por eles porque o Senhor mandou e para o seu próprio benefício. Ele vai dizer para que tenhamos vida tranquila e mansa, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Olha, nós precisamos rogar ao Senhor, Pai, tem misericórdia, retém a mão, retém o poder mal desses nossos governantes, porque nós precisamos ter uma vida mansa e tranquila, porque nós precisamos ter uma vida piedosa. Já pensou se acontecer isso tem acontecido aos poucos? Isso tem acontecido aos poucos. Nós fomos privados de adorar o Senhor, privados do culto, privados da reunião de oração, privados da leitura da palavra, privados de professar Cristo, de proclamar a sua palavra, de testemunhar. Isso tem acontecido já em outros países. Nós devemos rogar ao Senhor, suplicar ao Senhor para que isso não aconteça conosco. Nós temos que orar constantemente para que esses governantes sejam alvos também da misericórdia do Senhor. E não odiá-los simplesmente e odiá-los porque isso não vai surtir efeito nenhum. Mas você usar dessas orações pelos reis e todos os que estão investidos de autoridade. E esses reis aqui você pode colocar presidente, governador, é o mesmo equivalente. E ele vai dizer, para que vivamos vida tranquila e mansa, e ele diz com piedade e respeito, ou seja, ele quer dizer a tua boa conduta. Você vai suplicar para que eles possam nos conceder uma vida desse jeito, mas há também, agora, ativamente, a tua responsabilidade. Você roga ao Senhor por essa necessidade, quando você passa agora a imaginar, eu vou começar agora a orar. Eu vou orar, porque já principalmente ser impedido do culto, a gente tem que orar porque os nossos filhos têm recebido na escola cartilhas didáticas de uma área do qual os governantes, os reis, os imbuídos de autoridade, o Estado não tem autorização de Deus e nem é próprio do Estado interferir em educação religiosa e nem interferir na moral. O Estado está ali para auxiliar na questão acadêmica. A moralidade é o ensino em casa. A orientação sexual, quem dá é os pais em casa. O Estado não tem nada a ver com isso. Mas porque nós oramos pouco, porque nós vivemos de pular e de declarar que o Brasil é de Cristo em meio marchas e trio elétricos, em festinhas, isso não surte efeito nenhum. E nós não podemos viver mais vida tranquila, vida piedosa, porque todos os dias conversem com os pais. Converse com os pais aqui presentes. O que é que teus filhos recebem da escola? E o mundo diz, não, mas é assim mesmo, vai trancar eles, vai botar numa bolha. Vai botar ele numa bolha. Isso, segue essa filosofia mundana.
De que teu filho não está na bolha. O seu filho não está na bolha, não, ele está junto de você. É com você que ele tem que aprender. É com você que ele tem que crescer. Absolutamente tudo na vida dele é com você que ele tem que aprender. Quando ele olhar o mal, ele precisa ter você do lado dele para que você explique. Aquilo ali é terrível, aquilo ali é abominável. Fuja daquilo. E não simplesmente, como eu sempre digo, abandono de incapaz. A sensação da minha filha na escola todos os dias, quando eu a deixo, é abandono de incapaz. Eu não estou lá para defendê-la na escola. Eu não estou lá naquela tarde completa. Minha filha passa a tarde completa na escola, horrores. Ela absorve, ela percebe, ela aprende, mesmo sem querer. E eu não estou lá para dizer isso é horrendo, isso é abominável aos olhos do Senhor. E aquilo vai adentrando, aquilo vai sendo como uma esponja naturalmente absorvido. Onde foi que eu errei? O que é que está acontecendo com meu filho? Deve ser o culto que é chato. É esse desenho que já é meio infantil para ele. É esse coleguinha que é muito sem graça e é chato mesmo. Ele quer aquilo, aquilo outro. Os pais nem sequer amam as suas filhas para que vigiem no seu celibato. O carro para na porta, ou o rapaz vem na porta, a toma, a leva, e ele diz, Deus te abençoe, minha filha. Seja ele evangélico ou não, pertencendo a uma igreja ou não. Que amor, não ama. Esse pai não ama essa filha, essa mãe não ama essa filha. E eu não estou sendo machista, não, a mesma coisa com o homem, com o jovem, com o adolescente que vai sair, vai se prostituir. Promiscuidade natural dentro da massa evangélica. Todo mundo acha aquilo comum e diz, você vive em outro mundo por acaso? Somos sim de outro mundo e somos peregrinos e ainda não resistimos até o sangue. Nós não resistimos até o sangue. Por essa finalidade, ore para os governantes, para que você possa ter essa vida. Agora, faça a sua parte e viva de maneira digna. Para que as pessoas olhem para você e não digam assim, eu vejo diferença nenhuma. Vocês reclamam do Estado, reclamam daquele partido político, e olha como vocês cristãos vivem. Estão lembrados do exemplo que eu já dei há um tempo passado? A marcha para Jesus também foi proibida junto com a marcha gay em determinado estado. Se eu não me engano, foi um ano desse no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a marcha para Jesus também suja muitas vias públicas, porque na marcha para Jesus também os crentes urinam também em praças públicas, porque também na marcha para Jesus eles incomodam com barulho, com os decibéis lá do volume do seu som insuportável, incomodam as pessoas, poluição sonora, e entre outros delitos que a marcha supostamente para Jesus, Jesus nunca pediu marcha, ninguém está fazendo carnaval para ele, a marcha que tinha era um exército, e não de covardes, entregavam a sua vida em prol do reino de Deus. Para que vocês tenham essa vida, procedam também. A nossa justiça tem que exceder muito a dos escribas e fariseus. A nossa procedência tem que exceder e muito dos reis e dos imbuídos de autoridade, para que o mundo possa olhar para nós como modelo e não ter do que olhar e criticar. Nós temos que ser irrepreensíveis, é isso que ele quer dizer. E aí o versículo 3 diz, isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Mais uma vez, a palavra bom, eu falei hoje pela manhã, eu quero dizer de novo, aqui bom pode ser traduzido por excelente. E eu prefiro ficar com a tradução de excelente, porque o nosso conceito de bom hoje é meio raso. Então isto é excelente e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens... Irmão, já é suficiente, né? Se isso é aceitável, se isso é excelente para Deus, já é suficiente para que eu faça e não cesse de fazer, e não relativize isso. O versículo 4 diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E alguém vai dizer, pastor, e agora? Como é que fica o calvinismo? Como é que fica a doutrina da eleição, da expiação limitada? Doutrina da expiação limitada. Especificamente, Deus veio para salvar um povo, da qual Ele escolheu antes da fundação do mundo. E Jesus Cristo cumpriu o seu propósito na cruz, de maneira que uma gota sequer do seu sangue não caiu em vão. Poderoso para salvar o mundo todo, mas suficiente para salvar especificamente aquele do qual Deus quis.
Ou você acha que um plano de Deus foi frustrado? Ou você acha que o Deus Todo-Poderoso tem uma vontade, tem um desejo, e eu, ser humano, posso quebrar esse desejo do Senhor? Eu posso interromper esse desejo do Senhor? Então, como nós explicamos esse texto? Irmãos, observe o que ele já falou anteriormente. A própria Bíblia se interpreta. O princípio de interpretação da Bíblia é ela mesma, não o que eu acho e não o que eu penso. Observe o que ele falou. Eu quero que vocês orem por reis, por todos aqueles imbuídos de autoridade. O que ele quer dizer aqui sobre todos é toda sorte de homens, toda classe de homens. Não somente os reis, mas os imbuídos de autoridade, não somente aqueles afligidos, não somente os pobres. No versículo 7, ele vai falar sobre ser mestre dos gentios. Ele que é judeu, ele vai falar, eu vou pregar também para gentio, eu estou pregando também para gentio. Ele quer dizer que não há distinção, como a Gálatas, como a Romanos, como em outras epístolas nós vamos ver ele falar, não há mais distinção, não há mais diferença. A graça do Senhor se estendeu, não apenas somente os judeus, mas agora por todo mundo, Deus veio salvar os pecadores. Olha, eu vou fazer um apelo para vocês aqui. Quarta-feira eu quero todo mundo aqui orando. O que significa esse todo mundo? Significa todo o globo terrestre. Todo mundo quer dizer são vocês, o povo de Deus, aqueles que precisam orar, os necessitados de comunhão com o Senhor, de súplicas, de ações de graças, de intercessões. Então, quando se usa a palavra todo, irmãos, por favor, entendam. E aqui ele está deixando claro, no próprio texto, toda classe, toda sorte de homem, todo tipo de homem sem distinção. Esse é o desejo para que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Gente, esse chegar ao pleno conhecimento da verdade não significa apenas ter um conhecimento literal do texto. O que eu posso colocar com uma aplicação melhor, esse conhecimento da verdade não pode estar apenas na mente, porque o homem comum, você pode pregar para ele o texto e ele vai dizer, sim, eu entendo o que Jesus Cristo veio fazer, eu entendo, sim, e daí? Então isso precisa estar no coração dele. Pleno conhecimento significa na mente e no coração. É a melhor ilustração que eu posso dar quanto a isso. Na mente e no coração, aí sim é pleno, e aí você é convicto que precisa de um Salvador, se arrepende dos seus pecados e vai em direção aos braços do Pai. Versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha, irmãos, porque há um só Deus, mais uma vez explicando, inclusive, essa questão do todos. Não há um Deus para o judeu, não há um Deus para o grego, não há um Deus para as mulheres, não há um Deus para os homens, não há um Deus para os reis, não há um Deus para os pobres. Ele quer dizer, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E também não há ninguém que possa nos levar a Deus. Não há outro meio naquilo que os ricos, os poderosos, naquilo que os pobres dizem que podem chegar a Deus. Todos os caminhos não levam a Deus, somente um caminho leva a Deus, e esse caminho, essa verdade e essa vida é o Senhor Jesus. E ele vai dizer, por um só homem, ele está entre Deus e os homens. Irmãos, essa palavra mediador é se colocar entre. Mediador é se colocar entre. Jesus Cristo, ele está entre Deus e nós. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus sem que seja pelo mediador, porque nós seremos fulminados, banidos para sempre da sua presença graciosa, e o que teremos é a sua presença punitiva. O que teremos para sempre é o que a Bíblia diz, do qual toda a humanidade estava destinada, a ira dele para todo sempre. O inferno, o lago de fogo e enxofre. Mas ele diz, olha, há um só mediador. Não confeccionem, não fogem, não bolem em seus corações outra maneira de se chegar a Deus.
Porque o grego dizia, não, chegamos desse jeito, nós temos um jeito de adorar, nós temos uma religião, e os judeus, nós temos esse jeito. Lembra da mulher samaritana? Os samaritanos e os judeus. Irmãos, apenas por Jesus Cristo, eu posso contextualizar isso para nós, aplicando nossas vidas. O que é que você acha? O que é que você tem que acha que isso leva a Deus? Por que é que você acha que é crente? Por que é que você acha... Ou por que você tem essa convicção de que Deus não está mais irado com você? Jesus Cristo não está simplesmente entre Deus e nós, separando uma briga. Não é isso. Ele está simplesmente retendo a ira de Deus e dizendo para você que você tem uma oportunidade de ser salvo e de se livrar dessa ira. Ele está entre você e essa ira de Deus. Ele está dizendo, venha por mim, eu te levarei ao Pai, e assim por mim você será aceito, você será salvo. Não busque o seu próprio jeito, não busque o seu próprio meio. Ele vai dizer que é Cristo homem, Jesus Cristo homem. Ele não está querendo dizer com isso, irmãos, que Jesus Cristo não é Deus. Ele não está querendo aqui excluir a deidade de Cristo. Ele não está querendo excluir a segunda natureza do nosso Redentor. Ele está querendo dizer Jesus Cristo homem, irmãos. Porque veja só, olha, eu estou falando para que o judeu possa entender que esse Jesus, o Cristo, é homem. E para alguns judeus, isso era rasgar as vestes, isso era revoltante, até para o grego mesmo, para um escândalo, para o outro pedra de tropeço. Então ira, então isso é inaceitável, isso era ranger de dentes. Cale-se, seu tagarela. Ou te ouviremos isso em outra oportunidade, ou duro é ouvir esse sermão. Mas é por isso que é chamada a loucura da pregação. Homem, um Deus que se encarna, porque foi o homem que pecou e o homem vai morrer, então ele se encarna. Verdade sim da terra vem brotar. Da terra brota a verdade de Deus. E essa verdade agora se interpõe entre nós e o próprio Deus irado, que diz, venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, ou seja, vocês que tentaram através da lei, que tentaram chegar a Deus, através de regrinhas, da sua forma, vocês vão se frustrar sempre, vocês vão sempre estar acabados, destruídos e cansados, porque vocês nunca vão conseguir. Agora, Cristo, esse mediador, ele conseguiu cumprir a lei, então ele pode morrer, ele morre, ele nos representa, ele nos salva na cruz do Calvário, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Resgate aqui é aquele valor que é pago para livrar alguém do cativeiro, aquele valor, aquela quantia que é paga para livrar alguém da escravidão. E ele vai dizer, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, pelos judeus, pelos gregos. Observe, isso reunido agora na igreja em Éfeso, judeu e grego ouvindo isso. Paulo quer dizer, acaba com isso, não tem diferença, é o mesmo Deus, é o mesmo mediador, todos ele resgatou através de Cristo. E ele vai dizer, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. É isso que Paulo está fazendo, pregador dos gentios. Ele que é judeu, pregador de gentios. Muitas e muitas cartas de Paulo, em algumas vezes, inclusive, numa mesma carta, ele vai se defender de ataques. Porque o seu apostolado, ele era questionado. Será mesmo que ele é apóstolo? Será mesmo que nós podemos ouvir? Será mesmo que isso é verdade? Que ele vai dizer, olha, esse testemunho deve se prestar em todos os tempos. Então eu que sou judeu, eu presto esse testemunho que Deus veio para salvar vocês, gentios. Olha, eu que era fariseu, a seita mais zelosa do farisaísmo. O farisaísmo, né? Era tão rigoroso o farisaísmo. E Paulo era tão conhecido por isso. Mas ele agora, eu mesmo, esse que ele acabou de dizer que é o principal dos pecadores, para que nesse principal se evidenciasse Cristo, ele quer dizer, eu que sou esse tipo de homem, judeu que vivi com tanto zelo nessa lei, eu quero dizer, vocês podem ser salvos, vocês gentios podem ser salvos.
Testemunho que se deve prestar em todo tempo, em tempos oportunos. Entenda, tempos oportunos, exatamente quando Cristo vem. A nova era, a nova ordem, o novo tempo, ou os fins do tempo. O tempo oportuno deve-se anunciar, deve-se pregar Cristo, deve-se falar sobre a salvação. Isso deve ser o tema sempre da pregação do Evangelho. Sempre deve ser o tema quando você vai falar sobre o amor de Deus para os seus familiares, para os seus irmãos ou para quem quer que seja. Porque esse testemunho tem que estar na boca de vocês constantemente. E aí, por último, irmãos, o versículo 7 vai dizer: para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Irmãos, mais uma vez falando sobre a dúvida que haviam sobre ele, ele vai dizer: olha, eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Eu fui designado não por vontade própria, não foi um plano meu, não foi porque eu desejei. O próprio Deus me designou para isso. E nós sabemos que o próprio Cristo aparece a Paulo e designa ele ao ministério apostólico. E designa ele com um envio especial e com um propósito. E ele diz: olha, eu sou mestre entre os gentios, ou seja, vocês sabem do meu conhecimento. Vocês sabem da minha bagagem, vocês sabem o que é que eu prego, e aquilo que ele recebeu do próprio Senhor. Ele diz: na fé e na verdade. Então isso é digno de toda fidelidade e digno de inteira aceitação. Não relativizem, não duvidem disso que eu estou falando, é isso que Paulo quer dizer. Irmãos, isto posto, a palavra do Senhor exposta aos nossos corações, o que é que nós podemos aplicar para as nossas vidas e sair daqui desejosos para viver, para que Castelo Forte seja mais edificada, para que eu, individualmente, possa sair daqui e vivê-la. O Senhor diz que nós devemos nos manter em práticas de oração. Ele deu os tipos de orações que tem, para que nós possamos orar com uma finalidade. Nós devemos orar com uma finalidade. Vejam só, a finalidade para que eu possa sempre ter uma vida piedosa, para que eu sempre possa viver para a glória de Deus. Veja só, para que os governantes sejam salvos. Vejam só o propósito. E para que eu também possa fazer a minha parte, para que eu também possa viver uma vida exemplar. Então, olha, eu oro ao Senhor para que o Senhor soberano, de fato, assuma o comando, para que Ele não permita que os homens assolem, para que Ele não permita que eu mesmo assole e destrua talvez o meu próprio lar, talvez não o Estado, talvez nunca cheguemos lá na política, mas para que o Senhor não permita que tudo seja destruído. Aí ele vai dizer: ore pelos governantes. Eu quero que seja constante essa súplica. E aí, irmãos, ele vai dizer: para que nós possamos, inclusive, apregoar, para que nós possamos, inclusive, testemunhar acerca desse evangelho. Irmãos, olha só, para que a gente possa pregar aos homens, para que os homens sejam salvos. Ele está dizendo: orem, orem, porque é o desejo de Deus. Veja só, orando para que o mundo seja um lugar onde se possamos viver o evangelho, onde nós possamos fazer a nossa parte. Vejam só, os homens podem ser salvos, esse é o desejo de Deus. Eu oro para que o desejo de Deus seja cumprido. Eu oro para que a vontade do Senhor seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu oro para isso. Então, para que os homens sejam salvos. Vejam só, irmãos, para que todo homem seja salvo. E assim, esses homens sendo salvos, chegando ao pleno conhecimento da fé, através da pregação da verdade, esses homens agora podem testemunhar. Então, veja só, eu oro porque eu fui salvo, eu tenho testemunhado, eu tenho proclamado Cristo, a igreja tem pregado, Castelo Forte tem ido para o mundo afora, aí fora, e tem falado sobre Cristo, tem testemunhado o que Deus fez na sua vida. Será que temos feito isso? E ele vai dizer: irmãos, que a minha vida tem um propósito de glorificar a Deus. Eu fui designado para isso. Você não foi designado como apóstolo. Pastor Ronaldo também não foi designado como apóstolo. Foi designado como pastor. A era apostólica já cessou. Aquele envio especial cessou. Eu fui designado como pastor. O seu ofício, o seu trabalho, o seu estudo não glorifica menos a Deus do que o meu. É tão sagrado quanto o meu. O seu trabalho, de maneira honesta, tirando o suor do seu rosto, ele vai glorificar a Deus. Então vejam só. Você foi criado para um propósito. Eu fui salvo, eu vivo em oração com o Senhor, eu vivo de modo digno do Evangelho, eu anuncio, eu proclamo essa verdade, e eu tenho um propósito na minha vida, eu sei pelo qual eu fui enviado, e eu não minto, isso eu vivo em verdade. Eu não vivo uma hipocrisia. O mundo precisa saber que isso que eu estou falando sobre oração,
O mundo precisa saber que eu intercedo por eles para que eles se convertam, eu prego para eles para que eles cheguem a um pleno conhecimento da verdade, para que minha igreja cresça, para que cresça de que jeito? Para ficar bonita com mais pessoas legais? Para que possa aumentar dia a dia, o Senhor acrescente aqueles que vão sendo salvos. Mas vejam só, irmãos, de tudo isso que é motivo da minha oração, de tudo isso que é motivo da minha oração, isso tem sido verdadeiro? Ou eu estou mentindo? O seu valor da oração na quarta-feira, você tem falado a verdade ou você tem mentido? Isso é verdade? Motivo pelo qual você se ausenta da igreja. Estamos falando sobre culto. O texto aqui está falando sobre culto. Eu não estou arrastando o texto para dizer aquilo que eu desejo. Não estou alegorizando o texto. Isso tem sido verdadeiro? A prática da tua oração, para que os governantes, para que o meu líder, para que o meu pai se converta, não apenas para ser benefício para a minha vida, mas para que ele seja salvo mesmo. Que ele seja salvo e que ele permita que eu vá para a igreja em paz. Eu prego o evangelho para ele, para que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ao meu marido, à minha esposa, ao meu chefe, ao meu companheiro do trabalho, da faculdade. Você foi designado para isso? Fui, pastor. Fui, tenho certeza que eu fui. Isso é verdade? Será que você não está mentindo? Eu concluo com essa pergunta, para que você responda para você mesmo, se você foi designado para isso. Repetindo com a maior vontade do mundo, tá? Será que é verdade que você deseja hoje se tornar um praticante, ter uma vida prática de oração na igreja? Será que é verdade que você vai orar pelas autoridades para que possa ter duplo benefício para a salvação deles e para que a igreja possa exercer o seu papel? Será que o seu desejo é que as pessoas cheguem a um pleno conhecimento da verdade ou você se importa só com as suas cobiças? Você se importa com as pessoas, que elas conheçam a Cristo também? Por que é que você não abre a boca e proclama em tempos oportunos, nos nossos tempos como os nossos? Que o Senhor possa nos conceder misericórdia e acordar, ou antes de dormir, saber que eu fui designado para algo. Todo cristão verdadeiro foi designado para um propósito, e esse é glorificar a Deus. Amém?